Boa noite para você que já chegou por aqui para aprender bastante nessa noite. Você sabe, mas não custa lembrar que toda quinta-feira às 9 horas da noite, nós estamos aqui juntos para aprender, para ouvir sobre uma sexualidade que é saudável. E agora nós estamos numa preparação de uma série que é muito especial, onde nós estamos falando sobre inteligência sexual. Esse é o título da nossa série. Inteligência sexual. E hoje, de forma muito especial, nós vamos falar assim, como que os tabus sociais, eles estão destruindo a vida sexual das pessoas. Como é que os tabus sociais estão destruindo a sua vida sexual? Você já pensou sobre isso? Você aí do outro lado é uma pessoa que se considera inteligente sexualmente? Porque, inteligência sexual não tem nada a ver com você ter um corpo perfeito. Inteligência sexual não tem nada a ver com você fazer tudo que vem na sua cabeça em relação a sexo. Inteligência sexual não tem nada a ver com você sair aprendendo tudo quanto é baboseira que hoje em dia ensinam na internet. Inteligência sexual é você se sentir bem com o seu corpo, é você se sentir bem no momento a dois, é você conseguir ter prazer, intimidade, conexão, é você fazer desse momento sexual um momento que é gostoso na sua vida. Aliás, o sexo, ele é um pilar para a sua saúde física, para a sua saúde emocional. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde sabe que um dos pilares de uma vida saudável é uma sexualidade saudável. Então hoje nós estamos aqui para a gente aprendermos a sermos inteligentes sexualmente, colocarmos um limite de uma vez por todas nesses tabus sociais que foram ensinados pra gente muitas vezes desde a infância e que hoje andam atrapalhando a nossa vida sexual, ok? Mas eu já preciso te dizer que Euzinha Eliane Cristina de Alvarenga Melo, eu tenho a melhor profissão do mundo. Por que eu sempre digo isso? Porque é bom demais poder ensinar as pessoas sobre uma vida sexual saudável. Eu não estou aqui nesse Instagram, nesse YouTube, eu não estou aqui nessas redes sociais me expondo para que simplesmente você aí do outro lado não aprenda nada. Não, eu tô aqui para que você que está aí do outro lado possa aprender, possa viver sexualidade saudável. E aqui nos Criaturinhas de Jesus, nós temos aqui destravadinhas, nós temos aqui pupilos. Então, o que você é na fila do pão? O que você é na fila do destrave, né? Que é o meu Instagram, que é aqui o meu canal do YouTube. Conta aí pra mim, Eliane, eu sou uma criaturinha de Jesus, estou te seguindo já há um tempo, lendo suas publicações, comentando, mandando para as amigas, chamando outras pessoas para te seguirem. Você, então, é a criaturinha de Jesus. Eliane, eu sou uma destravadinha, já fiz a imersão de destrave mulher, eu destrave homem. Sou um destravadinho, uma destravadinha. Ótimo, você é bem-vindo. Eliane, eu sou uma pupila ou um pupilo. O que é isso? As pessoas que querem, de fato, aprenderem sobre sexualidade para serem luz por onde for. Eu estou aqui nesse Instagram para que a gente possa criar uma nova forma de pensar sexualidade. Eliane, mas só você fala de sexualidade desse jeito. Que seja eu a primeira e você que está aí do outro lado seja o segundo e o outro seja o terceiro e a gente começa a fazer uma corrente do bem, onde essa sexualidade saudável, ela pode ir adiante. E eu tô vendo aqui destravadinhas, eu estou vendo aqui pupilas, e a pupila, Prisla é minha pupila, e ela sabe que é exatamente assim que eu vejo a sexualidade, né? Bom demais poder estar aqui com vocês, viu, Jáfia? Seja bem-vinda, destravadinha, muito bom. Então, eu tenho a melhor profissão do mundo, eu gosto de te ensinar a ter prazer, eu gosto de fazer com que você seja feliz sexualmente, e nós aqui nesse Instagram agora, nesse canal do YouTube, estamos vivendo um novo momento, um momento onde a
gente começa a entender que é necessário capacitar outras pessoas que levem adiante essa mesma verdade que eu todos os dias falo para você, ok? Então, se você é uma pessoa que quer aprender sobre sexualidade, quer aprender a palestrar, quer aprender a fazer grupos de conversa, querem grupos terapêuticos, quer aprender a atender na área da sexualidade. Se você é psicóloga, fisioterapeuta, médica, enfermeira, pastor, pastora, líder do Ministério da Mulher, líder do Ministério dos Homens, líder na sua igreja de jovens, você deve aprender sobre sexualidade para você não falar besteira, tá? Onde você for, para você educar do jeito certo. Por quê? Porque existem estudos que mostram que muitos profissionais, eles ensinam do jeito errado. Por quê? Porque eles não sabem a verdade sobre a sexualidade. Então, se você é uma pessoa que quer aprender sobre sexualidade do jeito certo, com princípios e com valores, de um jeito que você leve essa luz adiante, porque isso aqui é uma missão, isso aqui é um propósito, você vai escrever aqui lista, ok? E esse é o primeiro passo. Você vai entrar em um grupo do WhatsApp e nesse grupo do WhatsApp, formado só por profissionais que querem trabalhar na área da sexualidade, nesse grupo do WhatsApp, você vai poder aprender sobre sexualidade. Esse é o primeiro passo. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma aula muito especial que vai acontecer e você precisa estar nessa aula. Essa aula é paga. Por que ela é paga, Eliane? Porque nessa aula eu vou falar coisas que eu não posso falar no Instagram nem no YouTube aberto, porque senão vão me derrubar, certo? Então, lá nessa aula paga, a gente não tem hora para acabar, são 2h30, na verdade, de muito conteúdo, e você vai aprender sobre sexualidade, ok? Então, esse grupo tem vantagens. Vantagem de conhecimento, vantagem de poder participar dessa aula, para depois poder se tornar meu aluno da formação em sexualidade integrativa, certo? Por que integrativa? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que a sexualidade, ela tem 4 pilares fundamentais. Vai analisando aí na sua vida. O primeiro pilar é o que a gente vai trabalhar hoje, que é o pilar social. Tem um segundo pilar, que é o pilar físico. Tem o pilar também religioso e tem o pilar emocional. Esses 4 pilares fazem com que você viva uma sexualidade saudável ou você viva uma sexualidade adoecida. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esses tabus sociais que têm destruído a vida das pessoas. Por quê? Se as pessoas estão indo para a relação sexual atrás de performance, elas não vão ser felizes sexualmente. Hoje eu estava lendo um livro que falava exatamente isso. O livro dizia o seguinte: quando a gente pergunta para as pessoas o que elas querem sexualmente, elas geralmente respondem que elas querem ser felizes, que elas querem ter prazer, que elas querem ter envolvimento, que elas querem ter intimidade, que elas querem ter conexão. É isso que você quer? Nós estamos querendo a coisa certa, ok? Mas nós não estamos vivendo a coisa certa. Por quê? Inúmeras pesquisas que são feitas sobre o que você quer sobre o que você de fato vive na hora do sexo, chegam à conclusão que você vive, sabe o quê? Preocupações na hora do sexo. Você tá lá no meio do sexo pensando: ai meu Deus, será que o meu pênis vai ficar ereto? Será que ela vai ter prazer antes da minha ejaculação? Se você é homem, você sabe que isso é verdade. Ai, Eliane, e as mulheres estão aqui preocupadas se o peito está balançando muito, se estão agradando visualmente o marido, se esse marido está tendo prazer, se esse marido está pensando nela ou se está pensando em outra. Essa mulher consegue muitas vezes ficar com a cabeça cheia de problemas, coisas que precisam ser resolvidas no outro dia, filhos, estresse. Faz sentido isso na sua vida? Então, olha aqui pra mim, como é que eu te pergunto o que é que você quer viver sexualmente e você me diz: eu quero prazer, eu quero intimidade, eu quero conexão, eu quero coisas boas na hora do sexo, mas o que você vive é exatamente o contrário. Então tem algo muito errado. E aí a gente precisa entender que se nós somos seres
biopsicossocial, né? Porque eu sou um ser humano que é biopsicossocial. E é lógico que nós também recebemos uma influência da religião. Por isso os 4 pilares: físico, emocional, religioso, né? E psicológico, né? Então, sim, nós precisamos levantar essa bandeira desses 4 pilares de uma sexualidade que ela é integrativa. Por que eu tô te dizendo isso? Porque quando a gente começa a olhar para questões que a gente aprendeu sobre o sexo, a gente percebe que essas questões sociais, elas nos levam para longe do prazer. E aí, quantos de vocês viram o post que eu fiz? Eu coloquei um post que era um quiz, onde você respondia sim ou não para algumas perguntas. Todas aquelas questões do quiz eram falsas. Todas. Eliane, que questões eram essas, né? A Micaele tá falando aqui. Eu não vi. Então, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Vou dizer quais eram essas questões. Uma delas era: a mulher demora mais que o homem para atingir o orgasmo. A ejaculação marca o fim da relação sexual. Eu vou falando aqui, você vai respondendo aí, tá? A mulher... Você acha que a mulher demora mais que o homem para atingir o orgasmo? Você acha que a ejaculação marca o fim da relação sexual? Você acha que o orgasmo vaginal é mais prazeroso para a mulher? Você acha que sexo só é bom se os dois tiverem orgasmo? Você acha que masturbação significa que o seu cônjuge não é suficiente? Você acha que se os parceiros se amam, eles vão saber satisfazer um ao outro? Você acha que se não tem desejo sexual, você deve evitar relação sexual? E eu já dei o spoiler antes de falar as perguntas, eu disse que todas essas perguntas eram falsas. Mas inúmeras pessoas, tem mais de 100 comentários lá no post, você pode olhar depois. Muitas pessoas colocaram vários sims para essas perguntas. E aí eu te digo, como assim? E hoje a gente vai esclarecer todos esses pontos. E a Adriele tá colocando aqui: Eliane, eu pensei que a mulher demorava mais para ter o orgasmo, eu demoro, Jesus amado. Calma, mulher. Tu fica aqui até o final dessa live que você vai entender como é que funciona, tá? Calma. Respira fundo, bebe uma aguinha e fica aqui até o final, certo? Então, o que eu preciso dizer para vocês que estão aqui? Nessa série sobre inteligência sexual, eu quero que vocês, de fato, desenvolvam essa inteligência. A inteligência sexual não é algo que nasce com a gente. Ninguém nasce superdotado de inteligência sexual. Não existem altas habilidades de nascimento para inteligência sexual. Não existe, ok? Então, o que acontece? Nós nos tornamos inteligentes sexualmente. Ninguém nasce inteligente sexualmente. Nós nos tornamos. E aí, um dos passos para que você se torne uma pessoa inteligente sexualmente é que você comece a olhar para a sexualidade sem crenças limitantes, ok? Eliane, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes, crenças distorcidas, são um imaginário que existe na cabeça das pessoas de que o sexo deveria funcionar de uma forma. Eliane, de onde vêm essas crenças limitantes? Elas vêm de mitos. O que são mitos? Mitos são mentiras. Mas essas mentiras, elas foram contadas tantas vezes, repetidas tantas vezes, que elas parecem ser uma verdade, ok? Elas parecem ser uma verdade, mas elas não são verdade. Então você precisa entender o seguinte: ter clareza das crenças que fazem parte da sua vida, dos mitos que fazem parte da sua vida, te ajuda a ser feliz sexualmente, te ajuda a ter inteligência sexual. Entendido isso? Faz sentido para você essa afirmação? Posso prosseguir? Eu sou professora, tá, gente? Então, assim, fui professora universitária por 12 anos. Hoje eu tenho quase 6.000 alunos no online, que são meus alunos, que são meus pupilos, que são minhas destravadinhas. Então é importante para mim que você entenda esse princípio básico. E a Margarida, que é minha pupila, minha destravadinha, minha criaturinha de Jesus, disse aqui que faz todo sentido. Então, entendido isso, a gente vai começar a pensar no seguinte: que crenças são essas? Que mitos são esses que foram sendo formados? Ao longo da nossa vida, nós ouvimos várias
muitas informações sobre sexo. Formações diretas, formações indiretas. E tudo isso foi constituindo quem você é sexualmente. Aí, por exemplo, naquele post que eu coloquei lá, tinha a pergunta assim: a mulher demora mais que o homem para atingir o orgasmo. Orgasmo, gente, é pico máximo de prazer. Homens e mulheres podem alcançar o orgasmo na mesma velocidade, porque isso é pico de prazer. Agora, se você não é uma pessoa que entende de sexologia, se você não é uma pessoa que é pupila, mas que você tem interesse em aprender sobre isso, você tem que digitar aqui lista, se você está no Instagram. Agora, se você está aqui no YouTube, você precisa ir no link que está na descrição desse vídeo e entrar na lista. O que é a lista? É um grupo do WhatsApp, que é o primeiro passo para que você comece a aprender direito sobre sexualidade. Por quê? Quando eu falo que a mulher demora mais para atingir o orgasmo, isso é uma mentira. Nós temos uma diferença entre homens e mulheres, fisiologicamente falando? Temos. Mas que diferença é essa? A gente precisa entender as 4 fases da relação sexual. Eu tenho desejo, eu tenho excitação, eu tenho orgasmo e eu tenho resolução. O que vai acontecer com a mulher? Até a mulher chegar nesse orgasmo, ela vai ter que ter passado pela excitação, pelo desejo ou pelo desejo e excitação, porque a ordem aqui pode variar. Se essa mulher, ela foi excitada adequadamente, se essa mulher, ela tá ali curtindo o momento, tá lubrificada, tá toda inchadinha, ela tá ali desejosa por esse momento da penetração, ou mesmo que o prazer dela tenha crescido sem que a penetração tenha acontecido, gente, entenda, a mulher ela precisa de mais sangue nessa fase, certo? De excitação. A gente precisa de quase 800 ml de sangue para esse momento da excitação. É muito sangue? Eliane, e o homem? O homem, para o momento da excitação, ele precisa de 80 ml a 120, ok? Então, para o momento da excitação, a mulher precisa de mais sangue do que o homem. Mas e você concorda comigo que quando você está excitada, você está ali pegando fogo para o orgasmo acontecer, ó, é isso aqui, é uma fagulha. Então a gente tem que parar de acreditar que a mulher, ela vai demorar mais para atingir o orgasmo. Não! Um homem que está com pênis mole, um homem que não está excitado, ele também tem condição de atingir o orgasmo, certo? Agora a gente precisa começar a entender as 4 fases da resposta sexual. A gente não entende. Existem inúmeros profissionais que não entendem. Existem inúmeros profissionais que recebem pessoas nos seus consultórios e aí a mulher chega e fala: eu acho que eu tenho algum problema porque eu demoro muito para ficar empolgada pro sexo. Mas essa mulher, ela tem uma cabeça inquieta. Ela pensa em 1000 coisas, mas ela não pensa em sexo. Essa mulher, ela tá lá no sexo, ela tá assim, não tô sentindo nada? Ué, ele tá pegando? Uixi, não tá fazendo diferença nenhuma. Será que hoje eu não vou ter orgasmo? Se sua cabeça não está no momento sexual, queridinha, você não vai ter prazer mesmo. Não tem como você ter orgasmo. Um homem, quando o homem, ele não está no momento sexual, sabe o que acontece com ele? Ele perde a ereção. Se o seu marido tá aqui com você empolgado, e de repente a mente dele devaga e a mente dele vai lá pro trabalho, pro negócio que ele tem que entregar, ele vai perder a ereção. Você entende? Fica claro pra você que o grande problema dos profissionais hoje é a ignorância. As pessoas não entendem de resposta sexual, mas todo mundo quer dar diquinha de vida sexual. Todo mundo quer ir na internet com um negócio mirabolante pra dica sexual. Enquanto que você não precisa de dica, você precisa de informação correta. Você precisa de um profissional que tenha uma formação de qualidade para poder te acompanhar e resolver de vez o seu problema. Então, para, de uma vez por todas, de ficar procurando um remedinho que resolva sua libido, né? Ah, por que a maca peruana? Por que o chá do não sei do que? Por que o cocô ralado em pó? Para! Entenda! É cuidar da sua cabeça, é cuidar do seu corpo, é olhar para as construções equivocadas. Colocaram na sua cabeça que você, mulher, é uma criatura complicada, que você, mulher, é uma criatura difícil de ficar excitada. E você, mulher, acreditou
acreditou no que te falaram. Aí tá assim de profissional que corrobora, que concorda com esse tipo de pensamento. Por quê? Porque não tem uma formação adequada em sexualidade. Porque você pode ser psicólogo, você pode ser médico, você pode ser fisioterapeuta pélvico, você pode ser enfermeiro e trabalhar diretamente com saúde da mulher, com saúde do homem. Você pode ser pastor e orientar toda a sua congregação. Mas a grande verdade é que você sabe que no seu currículo, na faculdade, na pós-graduação, mal falaram sobre sexualidade. E quando falam, sai um monte de asneira. E aí? Você vai se capacitar onde? Então, quando você escreve lista aqui nos comentários, ou quando você vai no link que está logo abaixo desse vídeo, ali sim você vai ter condição de começar a receber um conteúdo que é seguro em relação à sexualidade. Um conteúdo que vai quebrar esses mitos que colocaram na sua cabeça. Para que você, mulher, pare de uma vez por todas, de se sentir um ET, quebrada, porque só meu marido, eu nunca, eu não sinto, eu não tenho. Aí você vai no raio de um profissional e o profissional fala, é assim mesmo. Conte-me sobre a sua infância. Será que você foi abusada? Gente, que ignorância! Dificuldade sexual nem sempre é abuso. Dificuldade sexual nem sempre é infância. Outra coisa, a pessoa tem problema hoje. Ela quer solução hoje. Então, para de querer ser detetive do passado e começa a ser a pessoa que cuida do presente e do futuro dos seus clientes, dos seus pacientes, da sua congregação, certo? Entendido? Vou beber água, respirar fundo. Nossa, quase dei uma engasgada aqui agora. Vamos para o segundo ponto, ok? A ejaculação marca o fim da relação sexual. Quantas pessoas colocaram sim nessa resposta? Quantas pessoas? E meus pupilos, eles sabem, eu tenho um módulo lá dentro da formação, que é um módulo que fala sobre a história da sexualidade. E nesse módulo, eu explico para meus pupilos que pênis, ele sempre teve um lugar de muito destaque na sociedade, né? Aí você fala assim, nossa, encontraram uma estátua fálica, o não sei o que é fálico, né? O fálico, o lugar do fálico. Aí você vira hoje em dia e fala assim, mas quando meu marido ejacula, acabou tudo. Olha aí, o culto ao falo. Vamos fazer um culto ao falo. Porque se o falo está em pé, a relação sexual começa. Se o falo ejaculou e murchou, a ejaculação sexual acaba. Nossa, mas a gente é fraquinho, né? Olha o lugar que a gente tá. É por isso que os homens ficam loucos. E eu tô falando de loucura mesmo, tá? Eles ficam desesperados. Eles muitas vezes se tornam, inclusive, pacientes que precisam ir atrás de um psiquiatra, tomar medicação. Sabe por quê? Porque o raio do pênis deixou de funcionar. Porque tudo é centrado no pênis. É o tamanho, é a largura, é ele ficar em pé, é ele ejacular. Então, quando é que você vai entender, enquanto ser sexual, que não é sobre o pênis? Quando é que você, homem, vai entender que não é sobre o seu pênis ficar em pé, sobre o seu pênis querer ejacular, sobre você decidir todos os momentos, cada lugar, cada coisinha? Para! Ai, que preguiça. Quando é que você, mulher, vai entender que não é sobre pênis do seu marido, o desejo do meu marido? Não é! Para, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A desconstrução desse mito, ela envolve você começar a entender que relacionamento sexual pode começar sem um pênis ereto. Vocês podem curtir esse momento, mesmo que esse pênis não esteja ereto. Vocês podem curtir, apesar da ejaculação já ter acontecido. Então, se você tá infeliz sexualmente, você tá colocando essa carga inteira em cima do seu marido, porque meu marido tem ejaculação precoce. Tá faltando conhecimento na sua vida. Você tá acreditando em uma sociedade fálica, uma sociedade que gritou pra você que o que tem de mais importante na relação sexual é o raio do seu pênis. E é sobre desconstruir esses mitos para que o homem
possa ir para a relação sexual e curtir mais, sem a pressão do desempenho. É desconstruir esse mito para que você, enquanto mulher, entenda que o seu prazer, ele é possível, mesmo que seu marido já tenha ejaculado. Por quê? Porque relação sexual está muito... vamos falar assim, a relação sexual, ela é muito anterior a uma ereção. E ela é muito maior do que uma ejaculação. Ficou claro? Conta aí pra mim se ficou claro. Então, Eliane, mas você então tá dizendo que não existe importância? Não, existe importância. Agora, vamos dar a importância devida e não uma super importância, ok? Vamos dar a devida importância à ejaculação, a ereção, a sua lubrificação, mulher, a sua excitação, mulher, porque relação sexual é tudo isso. Relação sexual não é um ato penetrativo, entendeu, Daniele? Quando a gente coloca a ejaculação no centro de tudo e acabou a relação porque ele ejaculou, eu estou reduzindo a relação sexual a um ato penetrativo. E quando você beija, quando você toca, quando você demonstra interesse, quando vocês curtem o toque um no corpo do outro, quando vocês se excitam, quando vocês aproveitam esse movimento, isso também é relação sexual. Ficou claro? Vamos pro próximo, senão não dá tempo de falar sobre todos. Eliane, o orgasmo vaginal é mais prazeroso para a mulher, sim ou não? E eu tô aqui desconstruindo mitos. E eu estou aqui falando sobre tabus sociais que têm destruído a sua vida sexual. Então, quando você tem uma relação sexual centrada no pênis, você não está vivendo o que você poderia viver. Quando você tem uma relação sexual centrada nesse prazer vaginal que eu preciso sentir, você também não vai ter o prazer que você merece. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente acredita nesse mito que o orgasmo vaginal, ele é mais prazeroso para a mulher, a gente coloca a mulher em um lugar de busca constante por esse prazer incrível que é a penetração. Onde é que isso começa? Isso começa lá no namoro. Quando você beija, quando você esfrega, quando você namora, quando você morre de prazer sem uma penetração. Aí você começa a fantasiar. Ei, se roçar desse jeito já é bom. Se por si só a mão dele aqui em mim já é bom. Imagina quando penetrar. Aí quando você... Porque a gente ainda tem esse erro, né? A gente reduz o sexo à penetração, então a gente faz tudo menos a penetração. E a gente se garante achando que é virgem. Puro, né? Aí, você que teve essa impressão, né, de que essa penetração ia ser uma coisa incrível. Você vai para sua primeira relação sexual e a penetração acontece e você fica, é isso? Vixe, esperava mais. Eu achava que ia explodir fogos. Tem um negócio que explode fogos quando eu faço assim. Nunca sei como é que é. Eu achava que ia explodir fogos. Eu achava que ia ser uma coisa incrível. E nem foi. E nem foi. Mitos sociais que são construídos e que você acredita neles e que depois você fica infeliz na cama, tá? Então, muitas vezes a gente chega em determinados profissionais e os profissionais, eles muitas vezes reforçam diferenças entre orgasmo. Então, entenda uma coisa, orgasmo é orgasmo, é sensação máxima de prazer. Não existe um suprassumo do orgasmo, não existe um orgasmo melhor ou um orgasmo pior. Orgasmos são diferentes ao longo da nossa vida. Hoje eu posso ter vários orgasmos intensos, amanhã eu posso ter um mais fraquinho e é orgasmo também. Então, quando eu começo a ir para a relação sexual sem esse peso de que tem que ser o orgasmo vaginal, que é impressionante, eu tenho maior condição de aproveitar o caminho, sabe? Então, aproveitar o caminho, coisa que o Décio aqui, coitado, não tá fazendo, né? Tadinho do Décio, não tá aproveitando o caminho. Sim, vão existir pessoas que não vão aproveitar esse caminho, tá? Eita, que eu coloquei um filtro aqui na minha cara, e eu não gosto de filtro. E agora? Como é que tira filtro? Pronto, gosto de filtro, não gosto não. Então, fica claro pra você que todo orgasmo é bom. Fica claro para você que todo orgasmo é bem-vindo. Fica claro para você que existem muitas oportunidades de orgasmo que são diferentes. E o vaginal é uma delas. O orgasmo vaginal é só uma delas.
Ele é maravilhoso? Ele é maravilhoso. Mas a gente precisa entender que se a pessoa coloca na cabeça que só quer isso, que precisa disso, que precisa ser assim, ficou ruim. Deixou de viver o que poderia estar vivendo. Então nós, enquanto profissionais da área da sexualidade, precisamos trabalhar isso com os nossos clientes. Você que é profissional, você que lida com esse público, você que é pastor, você que é pastora, líder de jovens, líder de casais, você tá com esse olhar para as pessoas que conversam com você, que confiam em você, você tem esse olhar integrativo, você consegue enxergar dessa forma, porque se você não enxerga dessa forma, não é o fim, entenda. Você pode aprender sobre uma sexualidade que é assim, integrativa, completa. E você pode escrever aqui, inclusive, lista. Porque se você escrever aqui lista, ou no YouTube e no link que está logo abaixo desse vídeo, você vai ter a oportunidade de entrar para um grupo de profissionais que querem se preparar para uma formação desse nível. É desse nível de desconstrução, ok? Certo? Aí a Tati está colocando aqui, nossa, Eliane, como o nosso psicológico interfere? E eu diria, Tati, que nesse caso, o psicológico, ele foi interferido, né? Ele recebeu a interferência de uma construção social. Então, quando essa construção social chegou até você, o seu psicológico pegou aquilo como se fosse uma verdade. E na hora que ele coloca aquilo como se fosse uma verdade, ele acha que tudo que você vive é ruim, é ínfimo, é menos do que você poderia viver. E aí é onde você entra em um patamar de reclamação. Você entra em um patamar onde você sempre se coloca no lugar de coitada, que não tem prazer, que não aproveita, que só é bom pro outro, que não é bom pra mim, como eu sofro sexualmente. E aí não tem como realmente você ser feliz. Então, ou você desconstrói essa ideia equivocada que veio da sociedade, ou você começa a aprender sobre esse bloqueio de, opa, não é bem assim, e eu vou viver aqui intensamente, com orgasmos diferentes, em lugares diferentes, porque o importante é ter orgasmo, eu tenho direito ao orgasmo, eu posso viver o orgasmo, meu corpo não está quebrado, eu tenho essa potencialidade, porque orgasmo é igual respiração, todo mundo nasce com potencial para, ok? É isso. Agora, você enquanto profissional, consegue pensar desse jeito, ok? Aí, quando você fala assim, minha esposa chora quando ela consegue o orgasmo, isso é normal? É uma das reações que pode acontecer. Agora, será que esse choro está relacionado a quê? Não é simplesmente o choro. É um choro que está relacionado à tristeza? É um choro que está relacionado à angústia? É um choro que é de alegria depois do momento? Porque tem muitas mulheres que vivenciam o orgasmo e sabe o que acontece? Depois do orgasmo se sentem culpadas, se sentem com um peso enorme, entende? É como a Margarida tá colocando aqui, eu posso escolher ser feliz sexualmente ou uma infeliz sem vontade de fazer a diferença. É isso mesmo. Então, o próximo. Sexo só é bom se os dois tiverem orgasmo? Muitas pessoas colocaram sim. E existe uma construção aí social de que os dois precisam sentir o orgasmo, né? Essa ideia de que o homem precisa levar a esposa para o orgasmo. E a gente precisa ser real. Então, quando você olhar para a sua vida sexual, você vai analisar o seguinte, olha para as 10 últimas relações sexuais que você teve. Se dentre essas 10, 8 foram satisfatórias, você se sentiu bem, você saiu daquela relação sexual preenchido fisicamente e emocionalmente. Então, a gente começa a entender que tá tudo certo. Agora, não dá pra gente esperar que em todas as relações tenham um orgasmo incrível. Mesmo, e aqui eu tô falando para homens e mulheres. Porque o evento chamado ejaculação é diferente do evento chamado orgasmo. E os meus pupilos já sabem, tá? Então, quando eu olho para o homem, por exemplo, ele pode ejacular sem ter tido um prazer incrível. Aí você vai olhar para um ejaculador precoce, ou mais corretamente chamado hoje em dia de ejaculador prematuro, você vai olhar para uma pessoa que tem ejaculação precoce
E você vai dizer que essa pessoa se sente feliz da vida porque ejaculou em 1 minuto? Esse reflexo aconteceu. Agora, de fato foi satisfatório? De fato foi prazeroso? Ou existe ali um sofrimento? Tá vendo? Aí as esposas olham e falam, ele é um egoísta, ele só pensa nele, ele não quer saber do meu prazer. Não, queridinha, tá faltando inteligência sexual da sua parte para você entender a resposta sexual do homem, para você entender que ali existe um sofrimento também, e para você inclusive entender que existe uma cura, uma resolução, ok? A Camila, Eliane, eu conheci seu perfil ontem, estou gostando muito. Seja bem-vinda, Camila, ok? Então, fica claro para você que o sexo, ele precisa ter 2 tipos de satisfação, certo? O sexo, ele precisa ter a satisfação que é física e a satisfação que é emocional, ok? Homens e mulheres precisam viver essa satisfação emocional. Homens e mulheres. Eliane, mas eu achava que eu era mulher e que o meu lado era só emocional e que meu marido é só físico, porque eu ouvi isso a vida inteira, ouviu errado. Porque somos seres humanos, homens e mulheres, que precisam de um lado emocional saciado e que precisam de um lado físico saciado no sexo. Quando a gente negligencia um desses lados, a gente começa a não viver o que a gente deveria viver sexualmente. É onde a nossa vida sexual começa a ser destruída, ok? Certo? Vamos lá. Próximo, masturbação. Masturbação significa que o cônjuge não é suficiente? Não. Masturbação é uma decisão. E aí, para as pessoas que estavam aqui perguntando sobre se masturbar todo dia, né? Meu marido pode se masturbar todos os dias? Ai, meu marido quer saber. A Daniele aqui. Daniele Kelly. Meu marido quer saber se faz mal se masturbar todo dia. Seu marido, querida, na verdade, ele não aprendeu a controlar o instinto dele. Porque nós, enquanto seres humanos, nós deveríamos ter a condição de decidirmos sobre os nossos desejos. Não é o sexo que me domina, não é o desejo pelo prazer que me domina. Eu preciso dominar o sexo. Então, se seu marido precisa se masturbar todo dia para se achar saudável, para achar que isso é normal, para achar que isso faz bem, coitado, ele só não tem controle, né? Ele só não tem domínio próprio. A Bíblia chama assim. Domínio próprio. A psicologia chama de autocontrole. Seu marido não tem autocontrole. Aí você fala assim, se meu marido se masturba, é porque eu não sou o suficiente? Não, é porque o seu marido, ele não aprendeu a ter autocontrole. Seu marido se masturba porque ele talvez tenha aprendido socialmente que masturbação é uma coisa incrível, maravilhosa, que faz muito bem para a saúde, que homem que é homem se masturba. Ah, Eliane, mas eu nem sou o homem, eu sou a mulher. E eu tenho essa questão com a masturbação. E aí, Eliane, às vezes, eu prefiro me masturbar do que procurar meu marido, do que procurar minha esposa. Meus pupilos que estão aqui, eles já sabem isso, né? Vou falar para vocês que ainda não são da formação. Mas se você quiser ser da formação, você tem que digitar aqui lista. Você tem que ir no link que está na descrição do vídeo no YouTube e se inscrever nessa lista, que é um WhatsApp. Muita pessoa, ela não procura o outro, sexualmente falando, porque ela não quer investir, ela tem preguiça e ela prefere se resolver de uma forma solitária. Por quê? Porque masturbação é sexo solitário. Isso não sou eu que estou falando. É a literatura que traz essa definição. Masturbação é sexo solitário. É uma satisfação sexual que você busca em você mesmo, com seu próprio estímulo. Ah, Eliane, então isso significa que marido e mulher não podem se tocar porque isso é masturbação? Não, isso é ignorância. Isso é você não conhecer sobre resposta sexual e achar que sexo tem que ser penetrativo. O sexo que você faz na sua casa precisa ser um sexo com toque, com estímulo, com prazer. Não tem como ter prazer, não tem como ter conexão, não tem como ter intimidade se seu marido não te tocar, se você não tocar seu marido. Agora, se o sexo for penetrativo, eu preciso te dizer que o sexo na sua casa não vai ser ruim. Se ele é só penetrativo, sexo só penetrativo é igual a sexo ruim. Sexo ruim, mulher não quer repetir, porque geralmente os homens que vão lá vucu, vucu, vucu,
Eles estão felizes sexualmente porque eles estão tendo prazer. Mas se a esposa não tá tendo prazer, ela não vai querer repetir o sexo. Por isso que é tão difícil na sua casa você conseguir o sexo. Porque o sexo que você faz é ruim. Então, às vezes é isso, né? Sexo ruim. Aí os fogos apareceram na hora errada. Ok? Então, masturbação em muitas situações, a masturbação, ela está destruindo a relação do casal. Essa é a verdade. Ai, Eliane, mas eu vi uma matéria que diz que masturbação é saudável. É saudável? É saudável, mas você está deixando de se relacionar com o outro em função desse prazer próprio, deixou de ser saudável. Você está deixando de fazer outras coisas que antes te gerava prazer em função da masturbação, deixou de ser saudável. Ai, Eliane, eu fico com a consciência pesada depois da masturbação porque eu sou cristão. Ah, se você é cristão, os artigos científicos, eles dizem que se você é cristão e você tem todo esse arcabouço, né, de princípios e de valores, é melhor que você não se masturbe, porque a culpa, a autopunição vai ser um prejuízo maior do que o prazer que você sentiu, certo? Então bora desenvolver autocontrole, bora ter cuidado com o tipo de profissional que vocês procuram. Se você é profissional, começa a pensar que tipo de profissional você é, sobre o quanto que você entende de sexualidade. E se você chegar à conclusão que você não entende muito de sexualidade, venha para a formação. Escreve aqui, lista, para que você possa entrar nesse grupo e de fato você possa participar da próxima turma da formação. Por quê? Porque você está precisando de um conhecimento adequado dentro do campo da sexologia, certo? Entendi? Agora eu acho que eu aprendi a fazer os fogos. Quando eu falar de orgasmo. Agora não deu certo? Oh, meu Deus. Tá da hora. O combinado é aqui nesse Instagram. Vamos pro próximo, então? Próximo. Se os parceiros se amam, eles vão saber satisfazer um ao outro. Gente, essa aqui é a maior mentira que já contaram em todos os tempos. Essa é a maior mentira que já contaram em todos os tempos. Porque basta você amar. Porque quando você ama, isso já vai te trazer conhecimento. Isso já vai te trazer satisfação. Isso já vai fazer com que você seja o suficiente para o outro e o outro seja o suficiente para você. Mentira! Nós, enquanto seres humanos, a gente precisa aprender sobre sexualidade. A gente precisa aprender sobre sexo. Eu atendo assim de casais que se amam, estão péssimos na cama, porque nunca aprenderam sobre o corpo da mulher, sobre o corpo do homem, sobre os toques que estimulam, nunca aprenderam a deixar a cabeça tranquila para aquele momento e aproveitar aquele momento. Então, só amar não é o suficiente para ser feliz sexualmente, tá? Só amar não é suficiente para ser feliz sexualmente. Então, o que eu preciso ter além do amor? Eu preciso ter conhecimento, eu preciso saber como estimular, de que forma estimular, eu preciso saber quais são as preferências da outra pessoa, quais são as minhas preferências, para que haja essa troca, haja esse momento que de fato vai ser gostoso fisicamente e emocionalmente falando, certo? Último ponto, alguém comentou logo aqui no início da live, Eliane, eu não tenho vontade para me relacionar sexualmente. Esse ponto que a gente vai conversar agora é sobre isso. Se eu não tenho desejo sexual, eu devo evitar a relação sexual. Essa é uma mentira, esse é um mito que foi falado tanto para homens quanto para mulheres. Então, o homem, ele acha assim, eu só vou para a relação sexual se o meu pênis estiver ereto. A mulher, ela pensa assim, eu só vou para a relação sexual se eu tiver com muita vontade. Porque se eu for sem vontade, isso significa que vai ser um abuso a relação sexual. Se eu for sem vontade, isso vai ser péssimo para mim e vocês estão equivocados. Porque a gente precisa entender que desejo sexual, ele pode ser espontâneo, pode surgir do nada, que nunca é do nada, mas pode surgir. Mas o desejo sexual, ele também é responsivo. E o que significa isso? É quando eu me permito envolver. É quando aquele investimento que o outro está fazendo em mim ganha espaço aqui no meu coração. E ao invés de eu falar, eu não quero, eu vou dormir
tarde, eu vou acordar cansada, vai ser ruim. Ou então quando eu penso assim, ela tá me pegando e meu pênis nem ereto tá. Ai, será que hoje eu vou conseguir ejacular? Ai, meu pai, que medo. Ao invés de você pensar tudo isso, você deveria dar espaço para outro pensamento na sua cabeça, que é o pensamento: por que não? Por que não permitir esses toques, esses beijos, sentir esse cheiro, aproveitar esse calor de um corpo perto do outro? Por que não? Quando a gente coloca esse por que não, a gente dá espaço para o desejo sexual responsivo. Então eu, enquanto mulher, ou os homens que estão aqui, vocês precisam entender que relacionamento sexual, ele pode ser alimentado. Ele pode ser alimentado. Aí a Camila tá falando assim: Eliane, quando existe uma trava de alguma coisa ruim que aconteceu no passado com outra pessoa, primeira coisa que eu te diria: você está na sua cama com essa outra pessoa? Se essa pessoa, ela existiu no seu passado, que tal você deixá-la no passado? E no presente, você aproveitar a pessoa real que está com você. Porque não é justo nem com você e nem com a pessoa que está com você que o passado esteja entre vocês dois. Não é justo que vocês sofram por algo que aconteceu lá atrás. É justo que vocês vivam o que vocês merecem viver hoje, ok? Eu quero te dizer que existe muita gente com boa vontade querendo ensinar sobre sexualidade, querendo orientar sobre sexualidade, mas eu preciso ser muito sincera com vocês que me escutaram hoje. Boa vontade não é o suficiente. Boa vontade não é o suficiente quando a gente fala sobre uma sexualidade saudável. É preciso mais. É preciso ter conhecimento de qualidade. Ah, Eliane, mas eu tô aqui nessa live porque eu quero melhorar o meu casamento. Então, começa a fazer algo pelo seu casamento. Seu casamento não vai melhorar porque você dormiu hoje e acordou amanhã, não. Vai aprender. É o aprendizado que vai mudar o seu casamento. Eliane, eu tô perdida, eu não sei nem por onde começar. Começa pelo livro Comerciante. Lê esse livro. Se você não leu ainda, você tem que ler, para que o seu casamento comece a mudar. Se você escrever aquele livro, você vai receber o link do livro, tá? Agora sim, se você começa a sentir ardendo no seu coração o desejo de você levar essa mensagem sobre sexualidade adiante, você precisa se preparar para estar comigo na formação profissional em sexualidade integrativa. E essa formação, ela tem alguns passos, é uma escadinha. O primeiro passo é você entrar na lista, que é um grupo do WhatsApp, formado só por profissionais que já estão sentindo arder no coração o desejo de salvar as pessoas dessa sexualidade podre que existe aí fora. E trazer essas pessoas para uma sexualidade leve, cheia de prazer, cheia de intimidade, cheia de conexão. Então aí você vai digitar aqui lista, ou você vai no link que está na descrição desse vídeo, certo? Então agora eu quero te fazer uma pergunta. Valeu a pena você assistir essa live? Valeu a pena você aprender a ser mais inteligente sexualmente? Valeu a pena você ouvir sobre esses tabus que foram construídos socialmente e você começar a dar espaço para uma nova forma de pensar e viver a sexualidade? Então agora você vai sair daqui e você vai deixar um comentário sobre o significado que teve essa aula para você. Eu vou deixar essa live no feed. E você vai lá, você que assistiu, vai lá e comenta o que significou para você. Problemas sexuais afetam milhares de vidas de forma silenciosa todos os dias. E é por isso que no dia 21 de abril eu vou compartilhar com você uma abordagem completa que transformou os meus 20 anos de prática profissional nessa área. Ela é específica para profissionais da área da saúde, líderes cristãos que querem fazer a diferença na vida das pessoas ao seu redor. Reserve o seu lugar no treinamento profissional Sexualidade 360.